E agora, a Bela Velhice. Após o encontro, a convidada estará respondendo às perguntas do público, portanto, vão pensando um pouco nisso. Desliguem de novo, se vocês não fizeram, os seus celulares e, sem mais, vamos chamar aqui ao palco a convidada da noite. Com vocês, então, Miriam Goldenberg. Bom, boa noite. É um enorme prazer estar aqui no Café Filosófico. Estou muito feliz com esse módulo. Eu espero que vocês gostem. Nós, do Café Filosófico, eu digo nós porque a equipe do Café Filosófico é maravilhosa, eficientíssima, carinhosa, e nós organizamos com muito, muito cuidado um módulo muito especial para vocês. Eu vou começar o módulo, vou falar sobre o corpo como capital e o significado do envelhecimento na cultura brasileira. Depois nós vamos ter a antropóloga Gita Debert, que vai falar sobre a reinvenção da terceira idade. No terceiro dia, nós vamos ter o doutor Alexandre Kalash, que vai falar sobre a revolução da longevidade. E eu volto aqui, no último dia, para falar da Bela Velhice e tudo que eu aprendi em 25 anos de pesquisas sobre homens e mulheres na cultura brasileira e em outras culturas. E eu acho que vocês, que também são jovens, vão aprender bastante, porque existe só uma coisa que todo mundo é ou vai ser um dia, que é velho. Então, eu sou a velha de hoje e vocês são os velhos de amanhã. Então, todo mundo tem interesse nesse tema. Eu queria começar falando um pouquinho de como eu cheguei nesse tema. Apesar do meu sotaque ser meio difuso, muita gente não sabe de onde eu sou, porque eu sou santista. Eu morei alguns anos em São Paulo e, desde 1978, eu moro no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei com uma mistura que, quando eu estou no Rio, as pessoas acham que eu sou paulista, quando eu estou aqui, as pessoas acham que eu sou carioca, e tem gente que acha que eu sou mineira. Mas ser santista tem a ver com o meu interesse pelo tema do corpo. Por quê? Eu era uma menina muito magra, e meu apelido era Olívia Palito. E minha mãe me enchia de remédio na época, chamava Postafem, não sei se alguém lembra, para eu ficar gordinha, porque na minha época de infância e de adolescência, ser magra era um defeito e era um problema de saúde. Isso mudou radicalmente nos anos 80, mas até os anos 80, as mães queriam que seus filhos e suas filhas, principalmente, não fossem tão magras. E eu sofri muito bullying, né, que agora está na moda, sendo Olívia Palito. Agora eu virei uma Olívia Palito, está na moda ser Olívia Palito, né? Então está ótimo. Ainda bem que eu não tomei tanto Postafem quanto minha mãe gostaria. Mas, aos 20 anos, primeiro eu morei em São Paulo e, aos 20 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E a representação sobre o Rio de Janeiro é de uma cidade de mulheres livres, sexualmente mais liberadas e com os corpos mais exibidos. E eu tinha muito medo, como eu, uma santista, Olívia Palito, vou sobreviver numa cidade de mulheres tão livres, tão belas e tão com menos roupas, né? Não sem roupas. Tinha uma representação muito forte dessa mulher carioca que, ao mesmo tempo, me provocava curiosidade e até um certo temor.
como que uma mulher que não corresponde a essa representação vai viver numa cidade assim. E teve um terceiro momento que o tema se tornou crucial na minha vida, que foi quando eu fiz 40 anos. Quem já fez 40 anos e é mulher sabe que é um momento difícil. Eu fiz 40 anos e eu sou uma professora, sou uma pesquisadora, e até os 40 anos, acreditem se quiser, mas é verdade, eu não usava nem filtro solar e nem hidratante. E fui pela primeira vez a uma dermatologista, aos 40 anos de idade. Porque também, na minha época, não existia essa cultura, tem que cuidar da pele. Ao contrário, as pessoas iam para a praia se queimar, se torrar, né? Usavam até uns produtos para ficar cada vez mais bronzeada. E nós aprendemos, recentemente, que isso não é bom para a pele. Então, eu fui aos 40 anos para ela me receitar um filtro solar, um hidratante, alguma coisa. E a dermatologista olhou bem para o meu rosto e disse: Miriam, por que você não faz uma correção nas pálpebras? Elas estão muito caídas. Você vai ficar 10 anos mais jovem. Olhou bem para cá, que chama bigode de chinês. Por que você não coloca um preenchimento aqui? Você vai ficar 10 anos mais jovem. Aliás, você deveria também colocar botox aqui. Você vai ficar 10 anos mais jovem. Eu fiz a conta. Eu estava com os 40. 10 menos 10 menos 10. Eu achei que seria interessante eu fazer tudo isso e ficar com a idade que ela estava me prometendo. E paguei a consulta, que me saiu muito mais cara, porque eu fiquei 1 ano em crise. Faço ou não faço? Porque aí eu comecei a enxergar as pálpebras caindo, o bigode crescendo. O bigode não é bigode, né, gente? É um bigode... E as rugas, que eu também não enxergava, porque eu sou míope, eu comecei a enxergar. E perguntava para todo mundo, faço ou não faço, faço ou não faço, e enchi a paciência dos meus alunos, até que, depois de uma crise profunda, eu decidi, sabe de uma coisa? Não vou fazer nada e vou viver o meu processo de envelhecimento de uma outra forma. E criei um movimento, vocês todos estão convidados, que é o movimento das coroas. As mulheres e os homens não têm o mesmo problema, vocês vão ver, que querem envelhecer em paz, com rugas ou sem rugas, com botox ou sem botox, mas querem envelhecer sem tanta cobrança. E comecei a convidar minhas amigas. Vamos fazer um movimento das coroas? E elas reagiram indignadas. Como? Você está me chamando de velha? Você está me chamando de coroa? Se for coroa enxuta, pode ser que eu participe do seu movimento. Ou jovem coroa. E teve um amigo meu que disse, por que você não coloca, Miriam, coroa com K, que fica muito mais chique, e promete a cura da celulite? Aí vai encher o seu movimento. Bom, como ninguém quis participar do meu movimento, eu fiz o seguinte. Eu fiz um livro. E é o meu primeiro livro sobre envelhecimento, que chama Coroas. E eu abro o meu livro contando essa história e conto a história do movimento das coroas, que se tornou movimento das coroas poderosas. Porque, como eu vi que não estava fazendo nenhum sucesso ser só coroa, na Bienal do Livro, de 2 anos atrás, eu coloquei o Poderosa, e aí as mulheres já começaram... Antes da Anitta, tá? Há 2 anos atrás, eu fundei o Movimento das Coroas Poderosas, e eu vou começar a minha palestra, que não é uma palestra, é uma conversa,
lendo o Manifesto das Coroas Poderosas para vocês. É curtinho. E esse manifesto, eu perguntei aqui para o pessoal se pode falar palavrão. Pode falar palavrão? Pode? Tá, porque eu posso colocar um asterisco também. Então tá, mas é porque no manifesto, vocês vão ver porque tem um palavrãozinho, mas pode ser com asterisco também, em homenagem a Leila Diniz, que eu vou falar daqui a pouquinho da Leila Diniz. Então, o Manifesto das Coroas Poderosas, que eu lancei na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás. A coroa poderosa não se preocupa com rugas, celulites e quilos a mais. Ela está se divertindo com tudo o que conquistou com a maturidade. Liberdade, segurança, charme, sucesso, reconhecimento, respeito, independência e muito mais. Ela quer rir, conversar, sair, passear, dançar, viajar, estudar, cuidar da saúde, ter bem-estar e qualidade de vida. Enfim, ser ela mesma e não responder desesperadamente às expectativas dos outros. Quer exibir o corpo sem medo do olhar dos homens e das mulheres, sem vergonha das imperfeições e sem procurar a aprovação dos outros. A coroa poderosa descobriu que a felicidade não está no corpo perfeito, na família perfeita, no trabalho perfeito, na vida perfeita, mas na possibilidade de ser ela mesma, exercendo seus desejos, explorando caminhos individuais e tendo a coragem de ser diferente. Ela sabe que não deve jamais se comparar a outras mulheres, porque cada uma é única e especial. Portanto, como presidente, secretária, tesoureira e única militante do movimento das Coroas Poderosas, já que todas as amigas que chamei para participar do grupo se sentiram muito ofendidas, convoco todas as mulheres de qualquer idade que estão cansadas de sofrer com as pressões sociais, com a decadência do corpo e com a falta de homem, ou com as faltas dos seus homens, a se unirem ao nosso grito de guerra. Coroas poderosas unidas, jamais serão vencidas. Fodam-se as rugas, as celulites e os quilos a mais. E por que eu quis falar o palavrão? Em homenagem a Leila Diniz. Muitos de vocês já ouviram falar em Leila Diniz, mas eu fico muito triste porque tem uma geração de jovens que não sabe quem foi Leila Diniz. Eu também não sabia muito bem quem era Leila Diniz por ser santista. A Leila Diniz hoje teria 68 anos, quer dizer, ela é um pouco mais velha do que eu, seria, né, porque ela morreu aos 27 anos. E eu, quando cheguei ao Rio de Janeiro, eu descobri a Leila Diniz. Porque a Leila Diniz, pelo menos no Rio de Janeiro, é uma mulher sempre lembrada em todo o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, como uma mulher revolucionária. E eu estudei a Leila Diniz na minha tese de doutorado. E foi a primeira vez que eu pensei num corpo revolucionário. Muitos jovens nem têm ideia de quem foi a Leila Diniz. E a Leila foi uma mulher que não era militante feminista, que era uma mulher, era uma atriz famosa na época. Ela era uma mulher muito livre, sexualmente, mas também livre em todos os outros sentidos. E por que ela se tornou um mito? E por que ela é lembrada no 8 de março? Ela, em primeiro lugar,
ela tem uma história de vida que eu não vou contar. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre ela, mas ela tem uma história familiar muito particular. Mas ela se tornou atriz e ela ficou famosa sendo protagonista de novelas da Globo. E ela, sem se casar, ela viveu alguns anos, poucos anos, com o Domingos de Oliveira, que é um diretor de teatro, de cinema, de televisão, e se separou do Domingos de Oliveira, e o Domingos de Oliveira queria voltar com a Leila e fez um filme maravilhoso chamado Todas as Mulheres do Mundo, com a própria Leila Diniz, sobre a vida deles dois. Então, é um filme de 1967 que fez um sucesso enorme, porque era um filme de amor sobre a Leila, com a Leila representando a própria Leila. Quem fazia o Domingos de Oliveira era o Paulo José. E o filme foi um enorme sucesso. E a Leila ficou conhecida como aquela mulher maravilhosa, que ria, que brincava, exuberante. Logo depois, em 1969, a Leila, que já era famosa, deu uma entrevista a um jornal chamado O Pasquim, que foi o número 22 do Pasquim. O Pasquim era um jornal de contestação, mas com muito humor. E ele fazia as entrevistas e fez com a Leila na piscina, e a Leila bebendo lá, ela adorava uma cachaçinha, eles bebiam para a pessoa se soltar. Para quê? Porque a Leila tinha 22 anos e ela falava ponto, vírgula e palavrão, ponto, vírgula, palavrão, ponto, vírgula, palavrão. Em 1969, plena ditadura militar. E ela falou, deu uma entrevista, que é uma entrevista histórica para o Pasquim, falando de sexo, falando de liberdade, mas isso já tinha no Pasquim. O que causou um problema é como que nós vamos publicar uma entrevista com 70 palavrões. E o que o pessoal do Pasquim fez? Em cada palavrão, um asterisco. Então, só para vocês terem ideia, eu vou ler assim um trecho para vocês terem... eu não preciso ler porque eu sei de cor. É assim, a coisa que eu mais gosto no mundo é asterisco. Mas não tem essa coisa de quererem me asterisco. Eu é que asterisco. Porque quando querem me asterisco, eu mando logo tomar no asterisco. Então, foi uma entrevista que o Pasquim, que vendia 20 mil exemplares, vendeu 220 mil exemplares, porque todo mundo queria descobrir os 70 asteriscos. Só que isso acabou dando um problema para a Leila, porque, na época, a ditadura achou que a Leila era um mau exemplo e criou o decreto de censura prévia, que foi apelidado de Decreto Leila Diniz. E a Leila foi perseguida, tem uma história muito triste, e ela ficou sem emprego, e ela ficou, de 1969 até 1971, fazendo filmes com a Patota, e fazia teatro de revista, e sempre muito humor, muito irreverente, com o corpo muito livre. Ela passava no teatro de revista e brincando muito com as pessoas. E, logo em seguida, a Leila, que já estava assim, mais perseguida, né, ela ficou grávida, sem ser casada. E ela já falava muito, eu gosto de sorvete de limão, sorvete de chocolate, sorvete de coco. Por que eu vou gostar de um homem só? E ela dizia isso no Pasquim. Uma coisa é o meu prazer, outra coisa é o amor.
E, um dia, em 1971, grávida, já com barrigão, em uma época, não sei quem lembra, que as mulheres escondiam o corpo grávido com batinhas, porque achavam que era uma coisa feia, que era uma coisa que não podia ser mostrada, que não podia ser exibida. A Leila, sol, 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 praia, 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 colocou um biquíni velho e foi para a praia de Ipanema com um barrigão. E foi um escândalo. Por quê? Ninguém tinha visto aquilo antes. Ninguém admitia que uma mulher pudesse pegar um barrigão e ir de biquíni para a praia e exibir algo que era escondido à luz do sol. Com orgulho. Mas ela não fez isso para criar polêmica. Ela fez que ela adorava a praia, adorava o sol e achava que o sol ia ser muito bom para o bebê. E ela foi atacada de todos os lados. Ao mesmo tempo, o nome dela se tornou cada vez mais forte como uma mulher revolucionária, com um corpo revolucionário, mostrando um outro tipo de corpo. Algo que era feio, ela estava dizendo, é lindo. Algo que era escondido, ela estava dizendo, eu vou exibir. Não é para esconder. É uma coisa linda. E hoje é realmente, todo mundo acha uma barriga grávida a coisa mais linda e todo mundo exibe a barriga. A Leila, com seu corpo, sem fazer nenhum tipo de militância, fez uma verdadeira revolução estética. Algo que era feio se tornou lindo. Algo que era escondido passou a ser exibido. Então, o corpo da Leila também foi importante para a construção do nome Leila Diniz. E esse nome ficou mais importante ainda, porque logo depois, quando a filha dela já estava com 7 meses, a Leila viajou para receber um prêmio e houve um acidente de avião e a Leila morreu, aos 27 anos. E no momento que a Leila morreu, tudo isso que eu contei muito brevemente para vocês foi resgatado e ela foi consolidada como uma mulher revolucionária. Com seu corpo e com seu comportamento, ela foi mais livre e se tornou um exemplo de mulher para toda uma geração. Que, mesmo quem não é carioca, ouviu falar de quem viveu os anos 70, ouviu e sabe quem foi Leila Diniz. E só para vocês terem ideia do humor e da irreverência da Leila Diniz, eu gosto sempre de contar uma historinha. E tem vários trechos no meu livro da Leila falando. Eu nem sei porque eu me tornei um mito. Eu só quero que o amor seja livre. Eu só quero que as pessoas sejam felizes. Eu não entendo. Eu só quero ser Leila Diniz. Qual é o problema? Eu só quero ser eu mesma. Mas tem uma historinha que mostra também essa liberdade da Leila e essa irreverência, que é quando ela estava fazendo já o teatro de revista, já tinha tido a filha, e ela passava e estava com o peito cheio de leite, ela brincava com todo mundo, e tinha um coronel do interior que vivia mandando flores, vivia mandando bilhetes, vivia mandando presentes, e a Leila fingindo, né, que não era com ela, tá? E depois de vários dias, o coronel chegou no camarim da Leila e, muito bravo, pô, Leila, você dá para todo mundo, não vai dar para mim? E a Leila, com um sorriso, com a reverência, com a doçura, falou, é verdade, coronel, eu dou para todo mundo, mas eu não dou para qualquer um. E esta frase
é um pouco símbolo da liberdade feminina daquela geração, que é a geração que está envelhecendo hoje. Que hoje a Leila Diniz teria 68 anos. É essa geração que viveu essa liberdade ou essa possibilidade de liberdade que está inventando uma nova forma de envelhecer. E por isso eu começo com a Leila Diniz, porque ela é um pouco símbolo desta geração. Logo em seguida, depois de pesquisar a Leila Diniz, eu fiz uma pesquisa muito grande com 1.279 homens e mulheres no Rio de Janeiro. E a minha pesquisa não tinha nada a ver com corpo. A minha pesquisa era sobre amor, casamento e infidelidade, que é um tema que eu pesquiso há muitos anos. Eu tenho vários livros sobre infidelidade. E aí eu perguntava, o que mais te atrai numa mulher? Os homens falavam, o corpo, a beleza. Mas eu perguntava para as mulheres, o que mais te atrai em um homem? Elas falavam, o corpo, a inteligência, mas falavam corpo. Eu perguntava, o que mais te atrai sexualmente num homem? Isso me chamou muita atenção. As mulheres falavam, o tórax, toda essa parte superior. Na minha geração, eu nunca me atrairia por um tórax. Me atrairia por uma conversa, né, por um charme, pelo poder. Mas as mulheres de hoje falam pelo tórax. E eu perguntava para os homens, o que mais te atrai sexualmente? Isso eu já esperava, né? Eles falaram, a bunda. E o corpo, a beleza. E uma pergunta que também me chamou muita atenção. Eu perguntei para as mulheres, o que vocês mais invejam nos homens? Em primeiro lugar, elas falaram, liberdade. Disparado. E até me chama a atenção, né? Porque hoje em dia se supõe que as mulheres tenham mais liberdade. Elas não precisariam invejar, mas elas continuam invejando e muito a liberdade dos homens. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que elas mais invejam nos homens? Fazer xixi em pé. Que tem a ver com liberdade também do corpo. Em terceiro lugar, várias coisas relacionadas ao corpo. Não menstruar, não ter TPM, não ter menopausa, não precisar se depilar. A liberdade que eles têm de vestir um jeans e uma camiseta, estarem prontos, e a mulher ter que se produzir, não poder repetir roupa. As mulheres invejando muitas coisas relacionadas ao corpo e à liberdade do corpo masculino. Eu perguntei para os homens, o que vocês mais invejam nas mulheres? E eles responderam, nada. Não é piada. Isso é pesquisa de 1.279 homens e mulheres que eu fiz no Rio de Janeiro. E essa obsessão com o corpo desse universo que eu pesquisei no Rio de Janeiro me fez criar um conceito que no Brasil, principalmente entre as classes médias e também as classes altas, o corpo é um verdadeiro capital, é uma verdadeira riqueza. As mulheres falam muito do corpo, mesmo quando o tema não é corpo. E os homens também falam de corpo, menos do que as mulheres, mas também falam de corpo. Eu criei esse conceito. O corpo no Brasil é um capital. E é fácil ver este capital quando se vê como se investe no corpo no Brasil.
O Brasil, junto com os Estados Unidos, é o maior consumidor de cirurgia plástica e estética, é o maior consumidor, junto com os Estados Unidos, de botox, de preenchimento. Nós somos as maiores consumidoras de tintura loura do mundo. Eu digo isso, que eu li numa revista, e as mulheres não gostam, mas não fui eu que falei. As mulheres brasileiras não envelhecem, elas ficam louras. Quanto mais velhas, mais louras nós ficamos, né? E eu falo isso porque eu pesquiso as brasileiras, mas eu pesquiso também as mulheres alemãs. As mulheres alemãs envelhecem. Elas ficam com o cabelo branco, elas ficam... Nós não, nós ficamos cada vez mais louras, né? E nós somos consumidoras de cosméticos, de tudo que tem a ver com o corpo. E é um investimento... É só ver também a quantidade de salão de beleza que tem no Brasil e de tudo que tem a ver com o corpo. Nós investimos muito no corpo. E eu fui falar sobre o corpo exatamente na Alemanha, em 2007. Me chamaram em 8 universidades para falar sobre o corpo como capital na cultura brasileira. Porque eles querem entender... Porque o mundo todo sabe quanto a brasileira investe no corpo. E como eu fiquei alguns meses lá, eu comecei uma pesquisa com as mulheres alemãs. E o que mais me chamou a atenção é que lá, no universo que eu pesquisei, das classes médias, intelectualizadas, mulheres de 60 anos não falam de envelhecimento. Falam do trabalho, falam da casa, falam das viagens, falam dos amigos, falam da vida cultural, mas elas não falam de envelhecimento. Eu pergunto como é esse momento na vida de vocês, e elas falam de 1000 projetos, coisas que estão acontecendo, e não falam de saúde, de bem-estar, mas não falam do corpo, a aparência. Aí eu voltei para o Brasil e comecei a fazer grupos de discussão com mulheres da faixa dos 40, 50 anos. E perguntei, como é esse momento na vida de vocês? A mesma pergunta que eu fiz para as mulheres de 70. E aí a primeira coisa que elas falam nos grupos, eu não pergunto nada, só pergunto, como é esse momento? Elas começam a falar. Meu corpo, tudo caindo. Tudo flácido. Uma dificuldade para emagrecer, engordo. Coisa que antes eu emagrecia rapidamente, agora engordo muito, está tudo... Dores, tudo doendo. A primeira coisa que elas falam é do corpo e da decadência do corpo. Em segundo lugar, falta homem, 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 falta homem. Chamou, eu fiquei assim, como que mulheres que são bem mais jovens que as alemãs que eu pesquisei se preocupam e têm tanto medo da velhice e veem tantas faltas e decadências na velhice? Outra coisa que elas falam muito, as brasileiras, nenhuma alemã me falou isso. Miriam, não é nem que eu me sinto uma mulher velha, eu me sinto invisível. Até os 30 anos, 30 e poucos anos, eu passava na rua, sempre tinha um elogio, uma viradinha, um sorrisinho. Hoje eu passo e eu acho que eu me tornei transparente, porque não recebo nenhum olhar, eu me tornei invisível. Essa sensação de invisibilidade é muito triste para uma mulher como a brasileira, que se acostumou durante muito tempo com os olhares, com os elogios, com as brincadeiras, e, de repente, em um momento da vida, mesmo louras, não acontece.
Para uma alemã, isso não é uma questão. Porque a Alemanha, com qualquer idade, eu perguntava para eles, vocês não olham para as mulheres tão bonitas? Eles falam, nós olhamos. Só que nós nem mexemos o olho nem nada, porque as alemãs não gostam de serem vistas como objetos sexuais. Elas acham isso agressivo, elas não gostam de ser olhadas. Então, nós olhamos, mas não demonstramos. Então, nós olhamos sem... Aqui não, aqui não basta olhar, né? Tem todo um movimento ao olhar. E, por isso, as mulheres sentem falta disso em determinada fase da vida. Só que, junto disso, eu deixo elas falarem. Meus grupos de discussão duram 2, 3, 4 horas, às vezes. Depois que elas falam muito de decadência e de falta, começa outro discurso, que é muito interessante, que é o de libertação. Talvez até porque se sintam invisíveis, talvez porque também não tenham que investir tanto nesse corpo capital, elas dizem para mim, Miriam, é a primeira vez na vida que eu me sinto livre para ser eu mesma. É o melhor momento da minha vida. É a primeira. Quanto mais velhas, isso começa aos 50. Aos 60, aos 75, elas estão completamente livres deste olhar, da opinião dos outros, do corpo capital, do que os outros estão pensando, da roupa que tem que ser E elas começam a se sentir, pela primeira vez na vida, livres. É óbvio que eu estou falando de uma geração que teve que cuidar da família, que teve que cuidar dos filhos, que teve que cuidar da casa, que viveu muito em função dos outros e agora está com 60, 70, 80 anos, com uma série de opções que as outras gerações não tiveram e podem ser livres e dizem, é o melhor momento da minha vida. É a primeira vez que eu posso ser livre e dizem que pena que eu não pude ser tão livre antes. Espero que as minhas netas aprendam que a principal riqueza é a liberdade e não o corpo. Junto com essas mulheres, e essas principalmente que estão na fase dos 40, 50, eu descobri também outro valor na cultura brasileira que eu não vi na cultura alemã. E eu só pude descobrir porque eu pude comparar. Na Alemanha, não sei se vocês sabem, a opção de casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos, é tão legítima quanto a outra. Muitas mulheres alemãs não querem ter filhos, não querem casar. Tanto faz, ninguém fala, como vai ser sua velhice, você vai ter uma velhice solitária, qual o seu problema? Por que você não quer ter filhos? Lá não, lá é um número enorme. Na Europa em geral, mas como eu não estudei o restante da Europa, eu estudei alemã, muitas e muitas mulheres, principalmente dos centros urbanos, não quiseram casar e não quiseram ter filhos. É uma escolha legítima. Aqui, nos meus grupos de discussão, com mulheres de 40 e de 50, eu descobri um valor importante. As mulheres, eu faço com mulheres casadas, separadas, e divorciadas e viúvas, mas na mesma faixa etária e da mesma classe social. E aí falam muito de corpo, falam muito de falta de homem, e, de repente, aparece uma mulher, ou mais de uma, que não está tanto na forma desejada, às vezes está bem acima do peso, mas ela diz assim, no meio do grupo, eu tenho marido. E ele é completamente dependente de mim. Ele precisa de mim para
resolver os problemas, me liga 300 vezes por dia, não sabe encontrar nada. Aí as magrinhas que estão separadas, que reclamaram de falta de homem, já começam a se encolher um pouco e ficarem assim, um pouco deprimidas, né? Porque essa que é até gordinha, fala assim, eu tenho marido, e ele é completamente dependente de mim. E ela arrasa, e ele é fiel. E ela fala isso com uma confiança, sabendo que isso é uma riqueza nessa faixa etária, que as mulheres reclamam muito, ou de falta de homem, ou da infidelidade dos homens, e reclamam dos homens. E essa que diz, eu tenho marido, ele depende de mim, e ele é fiel, diz isso. E aí as magrinhas falam, poxa, eu estou com inveja de você. Não só porque eu não tive uma relação assim, como é muito difícil eu ter uma relação de 30 anos, né? Porque essa que está com 50 está falando de um casamento de 20, 30 anos, dessa forma. Vai ser muito difícil eu ter isso. E eu estou com inveja. E aí eu criei um outro conceito. Mais importante do que o corpo como capital é o marido como capital. O marido, no Brasil, para muitas mulheres, é uma verdadeira riqueza. Desde que seja fiel. Senão não adianta nada. Ou pareça fiel, tanto faz, né? Mas ela acredite que ele é fiel. E aí eu criei esse conceito do capital marital. Não adianta nada ser magra se você não tem o capital marital. O corpo é um capital, mas o marido é um capital muito mais valioso. E o que esses homens dizem para mim? Eles querem mulheres leves, não querem mulheres magras. Eles querem mulheres leves. Porque a principal queixa na minha pesquisa dos homens, eu não vou ler as queixas femininas, porque eu acabaria o meu tempo. É falta de carinho, falta de atenção, falta de cumplicidade, falta de conversa, falta de dinheiro, falta de sexo, falta de elogio, falta de... Essas queixas femininas, eu tenho várias, elas anexam páginas de queixa, não cabe no meu questionário. Elas vão, é falta. Algumas ainda dizem falta de tudo. E o que eles dizem? Curto e grosso. Falta de compreensão. Ponto. Porque essas demandas femininas são tão infinitas que realmente eles reclamam de falta de compreensão. E o que eles mais querem é uma mulher leve, que não demande tanto. Não é uma mulher magra. É leve. E, às vezes, as magras são as mais pesadas. Dito isso, eu me coloquei uma questão. Numa cultura em que, principalmente para as mulheres, ser magra, ser jovem e ser bela. Em resumo, aonde o corpo é um capital, o que significa envelhecer? Não é uma pergunta que eu colocaria para as mulheres alemãs. Porque o corpo não é um capital, ou não é o principal capital para elas. O que significa envelhecer em uma cultura como a nossa, em que o corpo é um capital tão importante e o marido também? E é a minha pesquisa atual, que eu comecei em 2007. Eu fiz 1.700 questionários com homens e mulheres no Rio de Janeiro, de diferentes idades, porque eu quero falar sobre
as representações do envelhecimento e o medo do envelhecimento e comparar o que homens e mulheres pensam e ver, em diferentes fases da vida, como que as pessoas vivem este processo. E essa pesquisa, que ainda está em andamento e que se tornou esse livro, A Bela Velhice, que eu vou falar muito no último módulo, eu vou agora dizer algumas coisas que eu acho fundamental para pensar o envelhecimento na nossa cultura. Em primeiro lugar, que foi uma coisa também inesperada, uma pergunta simples que eu fiz, em todas as faixas etárias, dos 18 a quase 90. Quais os cuidados que você toma para envelhecer bem? Os homens dizem, tenho amigos, tomo chopinho, falam coisas assim, que não têm a ver com o corpo. E as mulheres, principalmente as mais jovens, e só elas, os homens não falam. Muito hidratante, filtro solar, e vou muito ao médico. E essa geração vai muito ao médico. Vai muito ao dermatologista desde cedo. E os homens só vão ao médico quando eles ou vão carregados pelas mulheres, ou quando tem um problema sério. Talvez agora, mas na minha pesquisa não aparece. Sempre falam, não, os homens estão mudando, agora os homens vão ao dermatologista. 0 homens na minha pesquisa falaram, eu vou ao dermatologista regularmente. Não apareceu. Mas eu sei que tem homem que vai ao dermatologista, mas deve ser insignificante em termos estatísticos. Outra coisa que me chamou muita atenção é que os homens falam em todas as faixas etárias da importância do bom humor, da risada. E eu até fiz uma pergunta específica. Você ri muito? E os homens riem mais do que as mulheres. Dizem, pelo menos, tá? Que riem mais. 80 e tantos % dos homens dizem que riem bastante, e 60 e poucos % das mulheres dizem que riem bastante. Mas teve uma pergunta que me chamou mais atenção, que é, você gostaria de rir mais? E os homens, 60% dos homens disseram, não preciso rir mais, estou satisfeito com a quantidade da minha risada. Tá bom. E rio em qualquer lugar. Eles riem até em enterro, eles riem. E no trabalho eles riem, eles brincam, Só que as mulheres, 60% das mulheres disseram, eu gostaria de rir mais, eu gostaria de brincar mais, e eu gostaria de ser mais leve. E elas invejam muito a capacidade do homem de rir, brincar em qualquer lugar. E elas dizem, eu não posso rir no meu trabalho. Não posso brincar, porque senão não vão me levar a sério. E elas dizem, eu não tenho tempo para brincar. Eu tenho que cuidar dos filhos, cuidar do corpo, ser magra. Ser loira, tem que fazer a unha, depilar. Eu não tenho tempo para brincar, é um excesso. E ele ainda não me ajuda. E elas, ao mesmo tempo, elas criticam, porque dizem, ele é bobo, infantil e imaturo. Ele brinca de tudo, ele ri de tudo. Elas, ao mesmo tempo que elas invejam, elas censuram as brincadeiras. Os homens estão concordando. Tem uma lista de dicas, um capítulo do livro é só sobre dar risada. E aí eu perguntei, poxa, já que vocês querem rir mais, o que vocês poderiam fazer para rir mais, né? As mulheres responderam,
Eu poderia não me levar tão a sério, não levar as coisas tão a sério, não me preocupar com a opinião dos outros, sair mais com as amigas, namorar ou casar com alguém bem-humorado, ou ser amante também de alguém bem-humorado, assistir a filmes e shows divertidos, fugir de pessoas pesadas, ter mais prazer, não me preocupar tanto com os problemas, ser menos crítica com os outros e comigo mesma, me preocupar menos com a autoimagem, não me cobrar tanto, ser mais simples, conviver mais com criança, pensar que cada dia pode ser o último, comer mais chocolate, eu não vou parar por aqui porque já estou esgotando. Aí eu perguntei para os homens, quais as dicas que vocês dariam para as pessoas rirem mais? Beber mais e ter mais amigos. E ponto final. Só que eu percebi que as mulheres mais velhas, quando elas se livram de todas essas obrigações e essas preocupações com o olhar do outro, e com essa necessidade de ser sedutora, com essa necessidade de ser reconhecida, de ser séria, elas começam a valorizar o valor da risada. E se vocês olharem, pelo menos no Rio de Janeiro, quem está nas vans para ir para o teatro, para ver comédia, para se divertir, para passear, para rir com as amigas, para tomar um chopinho, são mulheres de mais de 50, de 60, que percebem que dar risada é um dos grandes segredos para ter uma bela velhice. E eu vou falar bastante sobre isso no nosso próximo encontro. Mas, para dar tempo de vocês me fazerem pergunta, eu queria antecipar para vocês a minha próxima coluna na Folha de São Paulo, um presente que eu vou dar para vocês. A coisa que eu mais gosto na minha bela velhice e também desde sempre, é escrever. Eu escrevo todo o tempo, quando eu caminho, quando eu estou no cinema, quando eu estou conversando, eu escrevo. E eu escrevo até sonhando. Até nos meus sonhos eu escrevo. É verdade. Eu acordo no meio da noite e dentro do meu sonho eu digo, isso eu tenho que escrever. Porque isso é importante para a minha pesquisa. No meu sonho, eu digo, eu tenho que acordar e tenho que escrever isso. Eu parei um tempo de fazer isso porque eu tenho muita insônia. Lógico, né? Eu estou sonhando, estou escrevendo, estou pesquisando, estou com um caderno do lado. Mas este sonho, que foi recente, eu achei que eu tinha que escrever, trazer para vocês, e vai ser a minha próxima coluna de terça-feira, na Folha de São Paulo. No sonho, eu estava dando uma aula e eu dizia para os meus alunos, para os meus jovens alunos, a única categoria social que inclui todo mundo é velho. Somos classificados como homem ou mulher, homo ou heterossexual, negro ou branco, judeu ou católico, etc. Mas velho, todo mundo é. Hoje ou amanhã. Por isso, como nos movimentos libertários do século passado, do tipo Black is Beautiful, nós deveríamos vestir uma camiseta com as ideias. Eu também sou velho. Ou melhor ainda, velho é lindo. Isso tudo no sonho, hein, gente? Eu estou lá sonhando, escrevendo dentro do sonho. Aí no sonho, eu e os meus alunos, os velhos de amanhã, fomos em passeata até Copacabana, todos nós unidos, os velhos de hoje, os velhos de amanhã, vestindo camisetas e levando cartazes com as frases: eu também sou velho, e velho é lindo. Ainda no sonho. Na manifestação, inspirada em Martin Luther King, eu fiz um discurso apaixonado. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia o velho será considerado lindo e que todos nós poderemos viver em uma nação em que as pessoas não serão julgadas pelas rugas da sua pele, e sim pela beleza do seu caráter. Livres, enfim,
Somos livres, enfim. E aí eu acordei de madrugada, repetindo alegremente a frase: somos livres, enfim. E com maior vontade de ir para Copacabana me manifestar gritando: eu também sou velha, velha é lindo. Aí eu lembrei porque desisti de anotar os meus sonhos e voltei a dormir. Então é isso que eu queria dizer. Velho é lindo e viva a bela velhice. Obrigada. E dizer dessa brilhante palestra com esta brilhante Miriam, né? Que trouxe tanta alegria, tanta energia aqui hoje, né, para nós. Então, eu acho que vocês devem estar, no mínimo, apaixonados, querendo participar. Então, participem. Vejo que tem a população, digamos, mais jovem, talvez seja maior hoje, não sei. Mas, de qualquer maneira, levantem a mão, serão atendidos. Lembrem que nós temos também as perguntas da internet. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês, porque nós estamos gravando tudo. E façam a sua pergunta com objetividade, porque assim damos chance a mais pessoas de participarem. Obrigado. A primeira pergunta, desculpa, é da internet. Miriam. Olá, boa noite. Boa noite. Estamos transmitindo o Café Filosófico ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde os internautas podem participar assistindo online e também pelo chat, fazendo perguntas e comentários. A Maia pergunta: o que você acha da denominação melhor idade e do politicamente correto não poder falar velhice? Não estaria aí uma confirmação de que no Brasil envelhecer é feio? Uhum. Se vocês perceberam, eu uso velho. E por que eu uso velho e não uso outras denominações? Eu começo até o livro explicando por que eu não uso outras denominações. Porque eu acho que é uma forma de tirar o estigma da ideia de envelhecer. Eu prefiro falar velho. Eu prefiro dizer que velho é lindo. Assim como Leila tirou o estigma da barriga grávida e algo que era feio se tornou lindo, eu quero que o envelhecimento seja uma fase da vida que todo mundo ache linda, exatamente do jeito que ela é. Então, é um tipo de militância que eu faço, usar eu sou velha, eu também sou velha, você vai ser velho amanhã e ser velho é lindo. Eu acho que, falando isso, eu estou contribuindo para tirar todos os preconceitos, os estereótipos e os estigmas da velhice. Então, eu não sou contra usarem qualquer outra denominação, mas eu prefiro usar a palavra velho e dizer que ser velho é lindo. Essa foto é minha, sem Photoshop, mostrando todas as minhas rugas e todas as minhas manchas, e que isso também pode ser lindo, assim como quem não tem também pode ser lindo, e é isso que eu quero. Eu quero que a velhice seja algo que as pessoas também vejam com beleza, aceitando que é uma fase da vida. Eu vou viver dos 56 anos que eu tenho até, vamos dizer, os 85, então não adianta eu ficar querendo transformar isso em algo que não é. Por isso eu uso velho. Agora, quem quer usar outras categorias, não sou contra. Eu só prefiro usar velho. Boa noite. Boa noite. Eu sou linda, sou velha, humilde. Gostaria de fazer parte do seu grupo, que poderia se tornar uma ONG. Mas é o seguinte, realmente o Brasil é difícil, a partir dos 40, 50, 60 anos, eu tenho 64,
E é difícil enfrentar a idade, porque as pessoas cobram. Haja vista, as próprias figurinhas do velho que se coloca, é aquele de bengala morrendo pela rua, como se o velho fosse isso. Né? E a gente briga por uma vaga de idoso, então a gente se nega. Eu me nego a estacionar numa vaga de idoso, a pegar uma fila de idoso. Né? Então, eu acho que é a nossa cultura, realmente, que estigmatiza o velho, que deprime o velho, seja ele de 50, seja ele de 45 para frente, onde ele é obrigado a aceitar todas as críticas, as gozações, as piadas. Agora, para mudar uma situação dessa, seria o quê? Eu acho que nós, mulheres que educamos, eu sou educadora, quem que educa o filho? Quem que forma a opinião desses jovens? É a mãe em casa. Então, cabe, eu acho, que a nós mudarmos. Mudarmos, inclusive, e não aceitar esse pejorativo de velho. E não aceitar que o corpo jovem é o nosso principal capital. É lógico. Que não é? Porque, por mais que se invista nesse corpo, vai chegar um momento na vida que outros capitais, outras riquezas, vão ser mais importantes para a nossa velhice. E o que mais eu acho que agride a mulher, a necessidade do botox, como você vê. Então, se pega uma revista e se vê a mulher com boca de cartão de crédito, né? Ou descendo de paraquedas, que a boca está assim, está presa, e ela se deforma, buscando uma juventude eterna, que não existe. Então, na próxima conversa que nós vamos ter, eu vou falar muito dos resultados da minha pesquisa sobre essas questões e sobre como homens e mulheres, porque é muito interessante as diferenças de gênero, e como homens e mulheres lidam com o envelhecimento de formas completamente diferentes. Então, eu vou deixar para falar e conversar e aprofundar essa discussão na nossa próxima conversa, porque eu não tenho uma postura de politicamente corretos, de contra a cirurgia, contra a botox, nada disso. Eu não vou defender que a mulher não pode fazer isso, pode fazer aquilo, deve fazer aquilo. Eu vou mostrar o que os meus pesquisados, homens e mulheres, dizem sobre envelhecer bem. E o que eles apontam que seria uma bela velhice. Então, isso eu vou deixar para a nossa próxima conversa, para ter material também para a gente ter muitas coisas para conversar. Mas essa questão da transformação do corpo e da não aceitação da idade é uma das coisas que mais aparece como problemas do envelhecimento feminino. E as mulheres e os homens não só apontam caminhos, e eu acho que existem mesmo caminhos, como criticam aquelas mulheres que não aceitam as diferentes fases da vida. Você perguntou na sua pesquisa por que os homens buscam sempre mulheres bem mais jovens? Tem uma discussão que nós vamos fazer também na nossa próxima conversa. E tenho até um artigo, vai ser meu próximo livro e minha próxima pesquisa, mas eu já tenho muito material, é com casais que invertem a lógica dominante. Mulheres bem mais velhas do que seus maridos. Mulheres de 60 com homens de 40. Mulheres de 56 com homens de 30. Eu já tenho muito material, já entrevistei 15 casais, já fiz 3 grupos de discussão. E é muito interessante também quando se inverte a lógica dominante e são as mulheres que escolhem homens mais jovens e homens que gostam de mulheres mais velhas. E são casamentos muito felizes e equilibrados, apesar de serem minoritários.
mas também está crescendo na nossa cultura. Eu queria voltar para uma questão que você colocou no início, que é muito importante. Apesar de nós já não sermos um país de jovens, da pirâmide do Brasil está cada vez se invertendo e o Brasil está envelhecendo muito rapidamente, as representações sobre a velhice não mudaram tanto. Continuamos com representações do século passado, como se o velho fosse esse velho de bengala, ou inativo, ou sem desejo, ou sem atividades. Isso não é o que são os velhos de hoje. Hoje, as pessoas estão envelhecendo muito mais e muito melhor. E os homens, e esse livro, por incrível que pareça, surgiu porque eu escrevi uma coluna para a Folha de São Paulo, chamada A Bela Velhice, e foi a única coluna que eu escrevi que eu recebi só e-mail de homem. E-mails lindos. Eu queria ler um e-mail que eu recebi. E foi por causa desses e-mails dos homens que eu escrevi esse livro. É um pouco diferente, porque as mulheres falam de outras coisas, mas os homens me fizeram pensar sobre coisas que eu nunca tinha pensado. Olha, são várias páginas de e-mails de homens. Cara Miriam, quero te agradecer por sua crônica. Tenho 69 anos, acabei de me aposentar, e ler o seu texto me deu ânimo para buscar alternativas mais prazerosas para o futuro. Estava em busca de cursos de reciclagem, mas só de ler as possibilidades oferecidas, fiquei na dúvida se era o que eu queria. Sua crônica me induziu à reflexão. Estou cheio de ser o que sempre fui profissionalmente. Mais do que isso, você me deu forças para buscar algo novo e que me dê prazer. Muito obrigada. Aí outro homem. O artigo Bela Velhice é para ser recortado e guardado com carinho. Nele, a velhice é tratada sem preconceitos, sem o rótulo de melhor idade. Alcançar a idade que alcançamos, eu tenho 66 anos, é um privilégio. Podemos não só ousar e cantar, podemos tudo. Só depende de nós mesmos estabelecer um projeto de vida que nos motive cada vez mais, encarando e vencendo desafios. Viva a bela velhice. E vários outros homens me escreveram. E aí eu falei, peraí, o que esses homens estão me dizendo? E a partir desses e-mails é que eu aprofundei a reflexão sobre a bela velhice e fiz esse livro, é óbvio, dedicado aos homens, mas que eu vou ter muito mais leitoras mulheres. Mas eu espero que os homens também leiam, não fiquem com medo de ler, porque foram eles que me provocaram a pensar sobre uma bela velhice para os homens e para as mulheres. Boa noite. Miriam, aqui na PUC, tínhamos um curso para a terceira idade. Tanto minha mãe começou a fazer, por isso que eu soube desse curso. Queria saber a sua opinião. Você acha que um curso direcionado ao público da terceira idade segrega ou integra o público da terceira idade? Quem escreveu a orelha do meu livro é o médico Renato Veras, que é diretor da Universidade da Terceira Idade do Rio de Janeiro, que é um lugar maravilhoso, que eu já fui dar palestras, e que tem velhos que fazem cinema, velhos que fazem teatro, velhos que estão estudando, velhos que estão se divertindo, velhos que estão fazendo coisas que sempre quiseram fazer e nunca tiveram oportunidade. E tem outros velhos que não vão querer ir para a Universidade da Terceira Idade, vão querer fazer outra coisa. Eu vou querer ficar lendo, escrevendo, trabalhando dentro de casa, que eu não sou uma pessoa muito social. E tem outros velhos que vão
para a praia de biquíni, tenho depoimento de biquíni, vou para a praia de biquíni, fiz tatuagem com 70 anos e vou fazer outra, e quero dar beijo na boca e não quero mais casar. E tem uns garotões que querem. Essa é uma velha de 75 anos falando para mim. Então, tem tantos velhos e tantas alternativas que alguns vão para as universidades da terceira idade e outros vão fazer outras coisas. Outros vão cuidar dos netos. Tem homens que descobrem na velhice o prazer de ficar em casa, de cuidar dos netos, de curtir os filhos, e falam com muito carinho das esposas. Eu acho que é muito bom ter muitas alternativas de bela velhice. E as universidades de terceira idade são maravilhosas. E quem gosta de estudar, aliás, estudar e aprender. Eu tenho alunos, eu dou aula na UFRJ, não na Universidade da Terceira Idade. Eu tenho alunos que já fizeram uma faculdade, que já se formaram, que já se aposentaram e que voltam a estudar na UFRJ. E que são maravilhosos, e que adoram, e que alimentam a turma com o seu entusiasmo. Eu vou falar outro palavrão. Porque foi um velho que falou para mim. Em 2011, eu fui ver 4 vezes o show do Paul McCartney. E o Paul McCartney, quando veio para o Brasil, ele estava com 69 anos. Ele deu um show. Eu vi 2 vezes no Brasil e 2 vezes em Nova York o show dele. E nas 4 vezes, ele fez um show de 3 horas, sem parar, sem intervalo, cantando, tocando piano, tocando, dançando, com uma alegria, com uma energia. E eu fui ver o show 4 vezes para ver isso. E eu perguntei para um amigo meu de 72 anos, por que o Paul McCartney, bilionário, trilhardário, acabou de casar, ele podia fazer um show de 1 hora, todo mundo ia sair feliz. Por que ele dá um show de 3 horas? E o meu querido amigo de 72 anos respondeu, porque ele tem tesão no que ele faz. É isso. Eu espero chegar aos 75 com o mesmo tesão no que eu faço que eu tenho hoje. É esse um segredo, e é isso que faz uma bela velhice. Se você tem tesão em cantar, maravilha. Eu tenho tesão em escrever, maravilha. E tem pessoas que têm tesão em outras coisas. Né? Então, acho que é isso que explica. Ele não precisa mais fazer um show de 3 horas, ele já não precisa mais nada, mas ele quer, porque ele tem tesão naquilo. Então, é isso que eu aprendi com os meus belos velhos. E esses velhos que vão estudar, eles têm tesão em aprender, em fazer novos círculos de amigos, em viver algo que eles não puderam viver quando mais jovens. Miriam, a Thaís Souza e a Sônia Salim citaram o caso da foto da Beth Faria de biquíni na praia, que causou uma série de críticas e chacotas, tanto por parte do público como da imprensa. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse caso e respondesse a pergunta da Thaís, que é por que essa patrulha tão intensa com as mulheres e se a velhice ainda choca, por que a velhice ainda choca as pessoas? É engraçado, né? Porque a Beth Faria falou, eu sempre fui para a praia de biquíni. Por que agora eu não posso ir para a praia de biquíni? Eu estou indo para a praia de biquíni. É a mesma coisa da Leila, né? Eu estava indo sempre fui de biquíni para a praia. Por que agora eu tenho que mudar? E tem muitas velhas que eu pesquisei que vão para a praia de biquíni. E dizem, eu não vou mudar porque eu fiquei velha. Eu gosto de ir para a praia, eu gosto de apanhar sol no meu corpo. Por que eu agora vou mudar? Isso tem muito a ver com uma representação de velhice feminina.
as mulheres envelhecem e elas precisam mudar uma série de comportamentos e de roupas e de acessórios porque envelheceram, coisa que os homens não precisam. Eles podem continuar usando a mesma calça jeans, a mesma camiseta, o mesmo tênis dos 18 aos 80. Mas a mulher que usa cabelos longos, a mulher que usa shorts, a mulher que usa mini saia, então, é algo... Né? Como que usa... Agora o cara continua usando a mesma bermuda que sempre usou, a mesma camiseta, não muda nada. Se mais mulheres, como hoje, todas as mulheres vão de barriga grávida, de biquíni, e ninguém mais se escandaliza, se mais velhas forem de biquíni para a praia, como a Beth faria, daqui a pouco todo mundo vai olhar mulheres velhas de biquíni e vão falar que lindo, nem vão perceber. É que as velhas se escondem. E outra coisa que eu quero dizer é que a bela velhice não é só para celebridades. Não é só para Paul McCartney, Beth Faria. Não é. É para todas as pessoas que gostam de ir de biquíni para a praia. Se eu não gostava quando era jovem, não é quando velha que eu vou usar biquíni. Mas se eu sempre usei, por que na velhice eu sou obrigada a mudar? Se todas as velhas que gostam fizerem isso, daqui a pouco não vai haver mais patrulha, nem escândalo e nem vai ser manchete de jornal, como não é mais uma mulher grávida de biquíni na praia. E ela falou, né, a Beth Faria falou, quer dizer que agora eu tenho que ir de burca? Só porque eu fiquei velha? Primeiro, boa noite. Eu queria saber como os jovens de hoje podem contribuir para ter uma velhice melhor. Primeiro, sabendo que você é o velho de amanhã. Você não é jovem, você é jovem, mas você também é um velho de amanhã. Segundo, eu acho que tendo esse olhar para a velhice, sem estereótipos, sem preconceitos, sem estigmas. A coisa mais gostosa de ser professora, como eu sou, é poder conviver com os jovens sem me sentir uma velha. Eu aprendo muito mais do que eu ensino quando eu dou uma aula. Aliás, é uma delícia ser professor, porque eu aprendo em todas as aulas. Então, eu acho que essa troca, não acho que é porque eu tenho mais experiência, nada disso. É porque nós todos somos velhos, hoje ou amanhã. Então, acho que essa visão, e se você usar uma camiseta, eu também sou velho e velho é lindo, mesmo que não use a camiseta, mas simbolicamente você pense assim, você já está mudando as representações sobre a velhice e tornando a velhice algo mais positivo e mais bonito. Miriam, falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Você pega, por exemplo, na Europa, com essa crise danada que está aí, Espanha, Grécia, etc. Quer dizer, você tem pessoas que estão com 65, 70 anos, 75, ainda estão com condições de trabalhar, etc. Como você tem uma meninada sem emprego, no caso da Espanha, quase 40%, você fica com esse conflito, né? De um lado, os headhunters, que são essa coisa horrorosa, que são profissionais que escolhem as pessoas para trabalhar, levam o tema da idade muito a sério, né? E, do outro lado, a sociedade tem que dar espaço para a meninada que está subindo, né? Então, essa mudança demográfica que aconteceu, imensa, né? Quer dizer, você hoje faz 70 anos e ainda está
Você vê, você citou o Paul McCartney, mas só pegar o senhor do Rolling Stones, né? Quer dizer, uma coisa fez 70 anos agora. Impressionante. Impressionante. Então, nesse sentido, as empresas vão ter que mudar muito como encarar essa questão da aposentadoria, porque houve um prolongamento da vida, inclusive nas empresas. Não é? E você está estudando isso? Já estudou? Quer dizer, eu vejo com muita dificuldade, nós, empresas, eu sou diretor aqui da CPFL, temos muita dificuldade de encarar esse tema, de resolvê-lo, de encaminhá-lo. Essa é uma revolução invisível, né? Está acontecendo e as pessoas ainda não estão enxergando essa mudança desse mercado, desse potencial, desse tesão que as pessoas mais velhas têm de trabalhar, principalmente os homens, porque as mulheres enfatizam muito mais a liberdade para fazer um monte de coisas, elas falam menos do trabalho nessa fase da vida, mas os homens falam e muito de atividade, de trabalho, e de um trabalho que dê significado. Eles até dizem, às vezes, um achei lindo, porque ele falou, eu vou fazer tem 60 e poucos anos, eu vou fazer uma faculdade de medicina, porque eu sempre quis ser médico, eu tinha que ganhar dinheiro, fiz outra coisa, e agora eu vou e está fazendo a faculdade de medicina. E eu acho que as empresas estão começando a perceber essa revolução. Eu sou muito chamada para dar palestras, até porque, de repente, o velho também se tornou objeto de interesse, porque ele é um consumidor, e é um consumidor privilegiado, porque as mulheres que colocam mais o foco no cuidado dela, cuidado com ela, querem coisas de qualidade, querem coisas boas, querem ter prazer, elas consomem. O homem também é um consumidor, mas o homem quer ter uma atividade com significado. Ele fala muito disso. Então, eu acho que essa revolução está acontecendo. Não foi o meu foco de estudo, mas aparece nos depoimentos, principalmente masculinos. Quero, sim, e eles estão investindo em ter uma atividade com significado, com tesão. E, às vezes, não é nenhuma questão, é aquela questão do Paul McCartney. Eu nem preciso mais. Eu tenho uma boa aposentadoria, estou bem, mas eu quero. Eu acho que esses dois verbos, eu não preciso mais, mas eu quero, faz com que o trabalho seja uma fonte de significado e muito mais importante para eles e para as empresas, porque são profissionais muito mais motivados, muito mais engajados e com muito mais tesão. Eu acho que se as empresas não abrirem os olhos, elas vão também perder essa onda desses novos velhos, porque são homens que estão com 60 e que vão trabalhar até os 80 muito bem, né? E acho que isso já está acontecendo no Brasil, mesmo que lentamente. Boa noite. Uma vez eu tive um professor que me disse assim que velho, ele tem que ser velho, sabe? De fazer só no tricô e ficar na cadeira de balanço. Que velho não podia, tipo, fazer uma tatuagem, pintar o cabelo, essas coisas que isso estava errado. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu não tenho nada contra o velho e a velha que gosta de ficar fazendo tricô. Tem muitos velhos que gostam de fazer tricô. E tem muitos velhos que gostam de ficar em casa vendo futebol, tomando uma cervejinha. E tem muitos velhos que gostam de muita coisa. E tem cada vez mais velhos que gostam de fazer tatuagem de biquíni para a praia e estudar e namorar. Está crescendo muito o casamento de velhos, né? E velhas. E velhas e velhos que adoram dançar, que é uma atividade que as velhas adoram dançar. É impossível dizer o que é certo e o que é errado, porque depende muito do desejo de cada velho.
Eu acho muito difícil uma pessoa que sempre gostou de ficar em casa e ler, escrever, estudar, por exemplo, como eu, nunca foi muito social, chegar na velhice e falar, ai, vamos sair, vamos passear e ser aquele velho ativo. Eu não vou ser a velha ativa. Eu vou ser uma velha mais quieta. Agora, tem aquelas pessoas que sempre foram mais sociais, mais festivas, que vão continuar, vão dançar, vão passear, vão viajar, que é um grande mercado, né? Para os velhos e para velhas, vão ao teatro, vão ao cinema. Então, acho que existem tantas alternativas. Para mim, nenhuma é certa e nenhuma é errada. Depende das escolhas de cada um. E que bom que nós temos mais escolhas. Que delícia! E não sou eu que vou patrulhar quem gosta de fazer tricô. Por quê? Deve ser uma delícia fazer tricô também, para quem gosta. Quem gosta de cozinhar, quem gosta de cuidar do neto. Tem milhares de possibilidades. Quem gosta de cuidar da casa. Tem milhares de possibilidades. Então, para mim, que bom que nós temos mais escolhas e somos mais livres para escolher que tipo de velhice nós queremos. Boa noite, doutora Miriam. Boa noite a todos. Eu tenho um conceito... Eu te respondo. Que ela fez uma pergunta, eu vou só responder que foi baixinho. Tem lugares no espanhol que eu acho tão bonito, maiores, né? Os maiores. Não se fala, se fala os maiores. Eu acho bonito, né? A conotação somos nós que damos. Eu gosto de usar velho para tirar exatamente essa conotação negativa, mas se nós não conseguirmos... no meu livro, em alguns lugares se usa, eu acho bonito também, ageless, sem idade, inclassificáveis. Porque dá para vocês falar que o Paul McCartney é um velho, o Mick Jagger é um velho? São pessoas sem idade. Ou que nem Mato Grosso, dançando aos 72 anos. É uma pessoa sem idade. Eu gosto também de usar essa ideia de somos sem idade. Qual a sua idade? Não tem idade. Não tem idade. Ageless. Sem idade. Ou sou inclassificável. Não sou jovem, não sou velho, sou o quê? Inclassificável. Mas aí... Como as pessoas ainda usam muito velho, eu estou tentando tirar o estigma dessa categoria. Mas, se você não gostar, você pode falar sem idade. É bom, também. Não sou uma coisa nem outra, sou inclassificável, sem idade. Boa noite, doutora Miriam. Boa noite a todos. Logo na contracapa do seu livro, você afirma do abandono, do desprezo, do estigma. Mais do que tudo isso, a ignorância. Quer dizer, ser ignorado é algo terrível, né? Contudo, nós temos perspectiva. O Brasil é grande, tem envelhecido com dignidade. Eu acredito que temos chance. Eu, mesmo sendo muito mais jovem do que você, um jovem há muito mais tempo do que a senhora. A senhora já acabou, né? Melhorou. A senhora... Muito mais tempo. Olha, não falem, eu falo para os meus alunos, me chamem de professora. A professora. Não me chame de senhora. Mesmo, professora Miriam, sendo jovem há muito mais tempo do que você, isso, bela, jovem, encantadora, desculpa, o aspas. Então, mas é verdade. A senhora acredita que com o mote velho,
apenas com essa palavra, sem usar outros recursos, claro, tem muitos outros recursos, esse mote velho vai pegar no Brasil e os velhos vão, de fato, serem respeitados, ter fácil acesso a qualquer ambiente, ao mercado de trabalho, com facilidade, mesmo menino de bengala, falando que é um velhinho interessado, que tem tesão pelas coisas da vida? Olha, eu acho que tanto faz qual a categoria que as pessoas usem. Eu também não estou patrulhando quem gosta de usar outros nomes. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é dizer só que essa fase da vida também tem aspectos e muitas coisas extremamente bonitas, extremamente positivas, extremamente libertadoras. Dê um nome que quiser. Eu dou velho. Eu já dei de coroa, né? Antes eu falava coroa. Agora eu falo... Antes eu falava que eu era uma coroa. Depois eu passei para coroa poderosa. Agora eu falo que eu sou velha. Então, tanto faz o nome. A pesquisa me mostrou que essa fase da vida tem também muitos aspectos positivos, bonitos, libertadores. Foram os meus pesquisados que mostraram. Eu não inventei nada disso, eu não sabia. Eu tinha até medo de pesquisar esse tema e ficar deprimida. Eu falava, eu vou pesquisar esse tema só quando eu estiver bem velhinha. Ainda bem que eu comecei antes. Porque aprender a envelhecer bem é algo que nós temos que fazer desde muito jovem. Aprender a ter o projeto de vida, aprender a dar significado, aprender quais são os verdadeiros capitais que nós queremos investir desde cedo. Pena que eu não comecei antes. Eu só comecei aos 40. Se eu tivesse começado antes, provavelmente a minha bela velhice seria mais bela. Mas pelo menos eu comecei aos 40. Agora o nome não faz mal. Eu gosto desse nome nesse momento, e quem sabe, com o tempo, vão surgir outros nomes mais adequados a essa fase da vida. Nesse momento, eu acho que falar de bela velhice, para os jovens, e para eles começarem desde cedo a construir a sua bela velhice, pode ser um caminho. Boa noite. O tema que a gente está estudando... Eu só não sei onde que está. Ah, tá. O tema que a gente está estudando na escola é humilhação e velhice. E eu queria saber se, assim, o jeito como as pessoas tratam os velhos não atrapalha nesse processo da velhice. O preconceito que rola entre as pessoas, assim, se não atrapalha. É justamente tudo isso que eu tenho falado nesses livros e que eu tenho tentado combater desde muito cedo, né? Mostrar para os jovens que o fato de eu estar numa fase diferente da minha vida não significa que eu tenho que ser tratada como uma inválida, como alguém que não tem ideias, que não tem tesão, que não tem alegria, que não tem projetos. Eu acho que, se você lê o livro, eu acho que é até importante que os jovens leiam, não só o meu livro, mas tudo que se escreve sobre a velhice hoje, para mudar essa relação e para mudar essa representação. O velho não é mais o velho do século passado. Os velhos são novos velhos, são belos velhos. Então, estamos num movimento de mudar essas representações sobre a velhice. Gente, só avisar vocês que o livro A Bela Velhice está à venda aqui do lado, na Livraria da Vila. Boa noite. Eu sou Maria Lúcia, tenho 70 anos.
E eu queria só falar mais ou menos o que ela falou. Essa coisa de tiazinha, vozinha, senhorinha, isso incomoda demais. E eu levo susto, porque na minha cabeça, você está falando de velhice, eu não sei o que é velhice. Na minha cabeça, eu tenho 30 anos, eu levo susto. Quando eu estou em algum lugar que tem que dizer a minha idade, eu mesma levo um susto, porque na minha cabeça eu não tenho essa idade. Então, fica difícil. Outra coisa, isso que você está falando da representação, Dia da Avó. Aí eles botam no Facebook, na internet, no jornal, na revista, uma velhinha de coquinho, que nem a minha mãe, que teria 100 anos, se fosse viva, nem a minha mãe era assim mais. Então, isso daí incomoda. É mais ou menos a continuação do que vocês estão falando. Não é bem uma pergunta, é uma constatação. É um reforço que nós não somos mais esses velhos, que pode até existir esses velhos, eles têm o direito de existir, mas que existe tantos outros modelos de ser velhos, e que a minha mãe, com 30... A minha mãe morreu muito jovem, com 62 anos, mas a minha mãe, com 30 anos, já se achava velha. E hoje, né, uma mulher de 60, ela ainda está com uma vitalidade, com uma energia, com uma vontade e com projetos que... eu prefiro dizer que são tantas alternativas de ser velhos que não dá mais para colocar uma imagem, congelar esse velho e tentar ver os novos velhos que estão aparecendo. Talvez representar de diferentes maneiras e não criar o estereótipo. Porque vai existir, sim, a mulher que quer ficar com o cabelo branco e fazer o tricô, e ela adora isso. E tem outra como você que nem percebeu ainda que saiu dos 30, né? Miriam, então, encerramos o dia de hoje. Pedimos desculpa para quem tem alguma pergunta e não conseguiu formulá-la, mas passamos agora para a sessão de autógrafos, né? Obrigado por essa demolição de mitos, né, da velhice. Muito obrigado, Miriam. E lembramos a todos vocês que na sexta-feira que vem, continuando esse módulo sobre a bela velhice, teremos a antropóloga, professora da Unicamp, Gita Green-Debert, com o tema A Invenção da Terceira Idade, Novos Estilos de Vida e Padrões de Consumo. Então, gostaria de encerrar o dia de hoje com um aplauso de agradecimento especial.